Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine. Tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, alegria estarmos juntos nessa nossa transmissão semanal. E eu gostaria hoje de tratar do tema que infelizmente está virando moda, não é somente moda, é uma verdadeira campanha, não é? Massacrante nos vários meios de comunicação, querendo alardear que é uma coisa boa, é excelente as mulheres pensarem em não ser mãe. Vejam, é interessante que dentro dessas estratégias de empoderamento da mulher e dos direitos reprodutivos sexuais, não é, está também essa realidade de que os meios de comunicação e as várias instâncias de formação de opinião querem colocar, né, que existe um verdadeiro massacre da sociedade. A sociedade está massacrando a mulher porque a sociedade exige da mulher que ela seja mãe. Isso é uma verdadeira escravidão. E, no entanto, existem mulheres que não querem ser mães e pronto. Quais são as estratégias, qual é a forma que a mulher tem de enfrentar? Enfrentar essa pressão, pressão do marido, pressão da família, pressão da sociedade, pressão dos seus círculos de relacionamento e que motivos e razões apresentar para dizer que ela é uma mulher autônoma, ela não quer ser mãe, e daí? E qual é o problema? Quem vai me obrigar a ser mãe? Então, vejam, toda a ideia que está por trás é que mãe, né, maternidade e mulher, feminilidade, não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, é exatamente o contrário. Ou seja, se nós formos analisar a natureza do ser humano, nós iremos notar que esta engenharia social que quer libertar a mulher da sua maternidade, na verdade, está fazendo a mulher trabalhar para outros senhores muito mais opressores do que estes que supostamente querem libertar a mulher. Vamos para os fatos, né? Até agora eu só anunciei as coisas, tá? Então, aguenta firme aí, é uma narrativa talvez um pouco longa, mas é importante você compreender isso. Primeiro fato, vamos lá. O primeiro fato a ser constatado é que família é uma realidade humana. Não é uma realidade do reino animal, não é uma realidade meramente biológica. Os animais, eles não têm família no sentido estrito da palavra. Os animais têm sexo, mas eles não têm família. Os animais podem fazer a reprodução, não é? Mas se um macho vir uma fêmea no cio e essa fêmea for a mãe dele, ele vai cobrir aquela fêmea, não interessa se é a mãe dele, ele vai ter relação, ele vai ter sexo com a mãe dele, ele vai ter sexo com a irmã dele, ele vai ter sexo com a filha dele, porque o animal não tem família. Portanto, o animal tem sexo, mas não tem família. Já o ser humano tem sexo, mas além de ter sexo, o ser humano tem família. Ou seja, existe algo na natureza do próprio ser humano que exige que ele tenha um suporte, não somente físico, né? Fisiológico, emocional, inicial, mas também espiritual. Veja, nenhum animal leva tanto tempo para se formar, para desabrochar em suas potencialidades, em suas capacidades, quanto o ser humano. Ou seja, um bezerrinho, um cachorrinho,
um macaquinho, eles terminam o tempo da amamentação e já começam a sua vida de independência. O ser humano termina o tempo de amamentação e, no entanto, continua extremamente dependente durante anos e anos a fio. De tal forma que esta realidade do papel de pai e do papel de mãe junto de uma criança é algo que está no ser humano e faz parte, da realidade humana, seja na sua base animal, seja na sua realidade espiritual. E aqui é importante nós notarmos isto. Enquanto análise de animalidade, nós vemos, por exemplo, que biologicamente falando, o cérebro das mulheres e o cérebro dos homens são formados e funcionam de forma bastante distinta. As mulheres, por exemplo, elas, quando são mães, elas têm uma capacidade de tentar, de proteger, de aconchego e também de paciência para com aquele pequeno ser indefeso, que é superior à média geral dos homens. Porque a pergunta não é por que é que a mulher tem tanto aconchego para com a criança e ela é tão mãe. A pergunta é por que é que aquela criança que chora o tempo todo, que dá tanto trabalho e que cria tantas situações problemáticas, não é jogada pela janela por aquela mulher instintiva e automaticamente. Na verdade, é o contrário, ou seja, o instinto e a forma como funciona o cérebro da mãe e da mulher é para acolher aquela criança, enquanto todas as vezes que acontece esse tipo de infanticídio, quando uma mãe mata uma criança ou se desfaz uma criança, todo mundo vê naquilo uma realidade completamente anormal e, de fato, se você vai analisar especificamente, existe alguma disfunção no cérebro da maior parte dessas mulheres. Não é uma questão tanto somente de virtudes, mas certos aspectos da depressão pós-parto, certos aspectos do puerpério significam uma mudança cerebral em algumas mulheres, uma porção minoritária das mulheres, de tal forma que tem alguma coisa ali que não funcionou, mais ou menos como os psiquiatras analisam algo que não funciona num paciente que está deprimido ou num paciente que tem alguma dificuldade. Existe na amígdala, uma parte do cérebro dos seres humanos, existe algo ali que se modifica. Enfim, eu não vou entrar aqui em questões neurológicas, porque não é o meu campo e não é o assunto. Mas o fato é que, se você for olhar cientificamente falando, biologicamente falando, o cérebro de um homem não é idêntico ao cérebro de uma mulher. Por quê? Porque os hormônios e a forma como a mulher foi feita, como ela exerce a sua maternidade ao longo dos milênios, isso faz com que ela seja bem diferente. O homem, ele, pelo nível de testosterona e pela sua missão de proteger a família de outra forma, ele é um pouco mais desafiador, um pouco mais lei, um pouco mais, digamos assim, intolerante, digamos, do que a mulher. Já a mulher tem uma tolerância enorme com as crianças. Uma capacidade de aconchego e de acolhimento. Isso está na base animal do ser humano, mas isso ainda não é família. Isso é só uma constatação biológica. A família, ela acontece quando nós transmitimos para os nossos filhos o legado espiritual em que
os nossos filhos podem realmente encontrar a verdade, enxergar, fazer a experiência da verdade e buscar o bem. Existe algo ali que exige virtude, tanto por parte dos filhos que aprendem, como dos pais que ensinam e transmitem. E nestas funções de pai e de mãe, a mulher e o homem têm papéis realmente bastante distintos. Mas seja como for, a finalidade do nosso programa aqui hoje não é entrarmos nesse aspecto da distinção entre homem e mulher e dizer que a mulher é claramente distinta do homem. Não é tanto esse o problema. Mas nós compreendermos que, além dessa base biológica de homem e de mulher, existe uma realidade espiritual, que é o fato de que ser pai é a plenitude da maturidade de um homem e ser mãe é a plenitude da maturidade de uma mulher. Por quê? Porque você se torna uma pessoa para o outro. Como nós podemos definir mãe? Mãe é uma mulher para os outros. Como você pode definir pai? Pai é um homem para os outros. Cada um no seu papel específico, nas suas funções, mas é importante nós compreendermos que por trás do discurso de que eu não quero ser mãe e eu não quero ser pai, existe não somente a realidade biológica, eu não quero ter filhos biológicos, eu não quero ser pai biológico ou mãe biológica. Existe um problema espiritual de não ser pai e não ser mãe. Veja, um padre não é pai biologicamente, geralmente não é, existem exceções de homens que foram casados, tiveram filhos e depois ficaram viúvos e foram ordenados padres e são celibatários, mas são pais biológicos. Mas geralmente os padres não são pais biológicos e, no entanto, devem ser pais espirituais se quiserem ser homens maduros. Um padre que não é um pai, espiritualmente falando, é alguém que não alcançou a sua maturidade, porque todo homem precisa ser para os outros. Assim também com relação às mulheres. Ou seja, uma mulher, ela é para os outros na sua maturidade, então ela precisa ser mãe. Uma religiosa, como, sei lá eu, Santa Teresinha do Menino Jesus, que nunca foi mãe biológica, no entanto, foi uma mãe espiritual fantástica. Né? Você vê nos escritos dela uma maternidade espiritual imensa. Então, existe, claro, no ser pai e no ser mãe, na família humana, uma realidade que é um substrato biológico do sexo, que pela reprodução sexual nascem novos seres humanos. Existe acima desta camada superficial que é o sexo simplesmente reprodutivo, existe acima uma realidade cerebral em que o papel característico de homem e de mulher são distintos e complementares, não é? Também no cuidar da prole, no cuidar da criança, mas existe um nível ainda superior que é a realidade espiritual, em que tanto o pai como a mãe se distinguem por ser para os outros. Me desculpem o romantismo que está na moda nos tempos atuais, mas família, não é? Ou seja, melhor dizendo, casamento não é para você. Casamento é para os filhos. O casamento não é para o marido e para a mulher. O casamento existe para os filhos. Uma vez que você se casou, acabou. Você é para os outros. Essa é a realidade que justifica a instituição chamada casamento, porque é evidente, e aqui qualquer um consegue enxergar isto,
que famílias onde os papéis complementares de pai e de mãe acontecem são famílias que tendem a ser mais ajustadas. Depois, outra coisa é dizer que pai é este ou que mãe é esta, porque muitas vezes acontece de ser péssimo pai ou péssima mãe. Isso são outros 500. Isso aí já é a realidade da doença da nossa sociedade atual. Mas é importante nós entendermos que existe, né, essa natureza no ser humano. E ela está lá. E se nós não somos capazes de enxergar essa natureza, ou seja, a distinção entre o ser humano e o animal, existe algo profundamente deficitário, complicado, problemático na nossa forma de enxergar o ser humano. Se você não consegue ver a diferença entre você e um macaco, meu irmão, reflita mais, pare mais, pense mais, porque tem algo problemático a respeito do conceito que você tem de você. O problema é que na sociedade atual os nossos filhos estão sendo educados nas escolas para não saber a distinção entre eles e um macaco, entre eles e um animal. Ou seja, a coisa agora não, se os animais fazem sexo livre, nós seres humanos somos feitos para fazer sexo livre. Isso é o natural. Não, isso é o natural para a natureza do macaco, mas não é o natural para a natureza do homem. É natural para a natureza de uma caneca, se eu posso dizer que tem a natureza da caneca, que ela possa conter líquidos, como é natural para a natureza de um microfone, que ele capte som. Agora, não vou exigir que a caneca capte o som e que o microfone contenha líquidos. Pois bem, são coisas diferentes. Estou falando aqui de objetos, artefatos, né? Evidente. Mas, se você olha para o ser humano e para o animal e você não vê nenhum macaco, por exemplo, fica pensando, o que é que eu vou ser quando crescer? Não existe essa tensão dentro do macaco. O macaco não fica procurando um sentido de vida. O macaco não vê nele uma missão. O macaco, quando ele nasce, ele já é tudo o que ele precisa ser. Mas o ser humano não. E você constata isso dentro de você. Você é muito diferente de um macaco. Você tem um anseio dentro de você. Você quer algo mais. Pois bem, essa realidade, ela é presente em todos os seres humanos, de todas as culturas, de todos os povos, de todos os lugares. Pois bem, os nossos filhos, né, eles são flores em botão que têm uma missão de um dia desabrochar e ser algo, mas se eles não receberem o acompanhamento e a educação própria que nasce na família, né, isso não acontece. Então, se isto está na natureza do filho, tem que haver algo correspondente na natureza do pai e da mãe. Que depois a escola tente ajudar a família, são outros 500. Não é? Mas existe algo na natureza da própria família humana. Reflita sobre isso, pense sobre isso, porque isso está no seu ser. Não é? Isso está no seu ser. Existe algo de bastante complicado quando você não enxerga que o ser do ouvido é escutar e que um ouvido mouco, um ouvido surdo é um ouvido que não está realizando a sua função. Quando você não enxerga que a natureza do olho é enxergar, ver, e os olhos que não enxergam não estão cumprindo a sua função. Não é? Mas os seres humanos parece que não conseguem mais enxergar quais são os papéis naturais de um pai, de uma mãe, que sexo tem a ver com filhos, que é necessário que haja um vínculo permanente. Esse vínculo permanente chama-se matrimônio, que esse vínculo é voltado para os filhos. Nós estamos perdendo a noção da natureza das coisas. Mas, vejam só, isto nós sabíamos.
Mas parece que estamos esquecendo. Mas estamos esquecendo por quê? Porque, assim, essa visão de família, do papel da complementariedade entre homem e mulher, é uma coisa, assim, de uma visão medieval, cristã. Não. Isso está em todos os povos, em todos os tempos, em todas as culturas. E se você for olhar a história da humanidade, de todos os lugares, de todas as culturas, de todos os tempos, só existe um único fenômeno que contraria isto. É a sociedade ocidental nos últimos 50 anos. Somos nós que estamos contrariando uma história de milhões de anos. E de onde vem isso? Ah, não, são os tempos modernos que estão caminhando. Não, não são os tempos modernos. Isso é artificial. Você, mulher, que está com medo de ser mãe, saiba, é possível que você esteja sendo manipulada. Pode ser que você, né, não note isso, mas a manipulação social, ela acontece e ela é real. De onde vem essa coisa da manipulação social? Bom, eu gostaria de apresentar algumas notas de rodapé, ou seja, colocar alguns livros para que você entenda porque aqui você, mulher, está sendo educada e manipulada socialmente para ter medo daquilo que é a sua própria natureza de mãe, como a natureza de um homem é a natureza de um pai. Por que você tem medo de você? Por que a mulher agora tem medo da feminilidade e o homem também tem medo da masculinidade? De onde vem, não é, essa maluquice toda? Bom, vejam, no início do século XX, a Fundação Rockefeller, não a Fundação Rockefeller, a família Rockefeller, começou a investir no estudo de sociologia, em um fundo, uma espécie de caridade intelectual, em que eles começaram a investir no estudo da sociologia através do Laura Spelman Fund. Através desses estudos sociológicos, surgiu um certo gênio da sociologia, um senhor chamado Kingsley Davis. O Kingsley Davis, ele trabalhou durante algum tempo numa teoria chamada teoria da transição populacional. O que quer dizer essa teoria? Acontece o seguinte, nós precisamos aqui, eles colocaram na cabeça que deviam controlar a população do mundo. Mas eles notaram que para controlar a população do mundo era necessário que nós compreendêssemos como funciona isso. Como é que acontece que em alguns períodos da história a população aumenta, em outros períodos da história a população diminui. E começaram a ver que para você mudar a quantidade de filhos que nascem, é necessário fazer mudanças sociológicas, mudanças sociais. Então, através desses estudos, o Kingsley Davis publicou em 1967, na revista Science, um artigo chamado Population Policy, Will Current Programs Succeed? Um resumo desse artigo está em português, sendo colocado aí pela nossa equipe, num PDF para que você possa ter acesso às palavras do próprio Kingsley Davis. Políticas populacionais, se os programas atuais irão ter sucesso. Ou seja, aqui é um sociólogo que está criticando toda a política daquilo que estava fazendo até então o Conselho Populacional dos Rockefeller, que estava fazendo o USAID, a agência
de auxílio internacional do próprio governo americano, e ele aqui faz uma crítica feroz, né, àquilo que a ONU, os Estados Unidos e as próprias fundações internacionais estavam fazendo até então, até 1967. Ou seja, estava todo mundo tentando fazer com que as pessoas parassem de ter filhos. Como? Através de pílulas, através de dispositivo intrauterino, através de aborto e companhia limitada. O Kingsley Davis diz, vocês são loucos, isso não vai funcionar nunca. Você coloca um DIU no útero de uma mulher, no dia que ela quiser ter filho, ela tira o DIU e vai ter filhos. Só tem uma única maneira de você fazer com que pare de crescer a população do planeta. É você mudar as mulheres de tal forma que elas não queiram ser mães, que elas não queiram ter famílias. Então, ele diz aqui nesse artigo, né, que existe uma complexidade da vida social e nós temos que admitir que existe um sistema de recompensas e de punições, rewards and punishments, that is built into human relationships, que está colocado nas relações humanas. Então, nas relações humanas de marido, mulher, pais e filhos, família, existe ali um sistema de recompensa. O que é um bom pai? O que é uma boa mãe? O que é uma boa mulher? O que é um bom homem? O que é um bom filho? Isto está no sistema social. E diz o Kingsley Davis, ou nós mudamos isto, ou não vai mudar nunca. Ou seja, nós temos que parar de, por exemplo, há 100 anos atrás, se nós formos olhar, uma mulher ficava grávida, todo mundo dizia, parabéns. Hoje você vê uma mulher grávida, você tem que, a mulher diz, estou grávida, aí você tem que esperar a reação. Porque se ela der um sorriso, você diz, parabéns. Se ela estiver meio tristinha, diz, não, mas veja só, etc. Você se solidariza com ela. Porque não... Veja, por quê? Porque o sistema de recompensas mudou. O sistema de punições mudou. Ou seja, qual é a reação da sociedade, há 100 anos atrás, quando um casal que tinha relação sexual e engravidava fora do casamento, não era uma reação completamente diferente da de hoje? Eu não estou dizendo que está certa essa ou está certa aquela outra reação. Eu estou dizendo que isto mudou. E mudou por acaso? São os tempos modernos? Não, não mudou por acaso. Por quê? Porque o Kingsley Davis soou o alarme no final da década de 60, né? Ele disse que a estrutura social e a economia devem ser mudadas antes que nós queiramos reduzir deliberadamente o índice de nascimentos que pretendemos alcançar. É necessário mudar a estrutura social. Houve uma reação enorme contra o Kingsley Davis no início. Eu estou fazendo de uma longa história, uma história curta, até que finalmente, na década de 70, uma aluna do Kingsley Davis, chamada Diane Germain, convenceu o Rockefeller que o Davis tinha razão. Nós tínhamos que mudar a mentalidade da mulher. Era necessário fazer uma engenharia social para mudar, não é? A forma da mulher se ver, se encarar. Então, isso daí foi sendo colocado, não é? Aos poucos. Existe o famoso relatório da Fundação Ford, que vocês têm aí o acesso do PDF, a nossa equipe está colocando para vocês também. Um relatório da Fundação Ford que mostra, na década de 90, veja, nós estamos o Kingsley Davis em 67, na década de 90, as fundações já entenderam, é necessário mudar a forma de a mulher se relacionar com o homem, é necessário mudar a forma da mulher se enxergar a si mesma, mudar o sistema de recompensas e de punições para que as mulheres não queiram
ter filhos. Isso daí terminou indo para a Conferência de Pequim, entrou toda a questão de gênero, que é uma outra questão mais complexa, mas nós não iremos tratar aqui, e é o que nós temos hoje. Ou seja, hoje, todo este coro da mídia de dizer que a mulher tem o direito de decidir de não ser mãe e que a mulher moderna pode decidir não ser mãe, isto não é um espontaneísmo, isso não é uma coisa assim que de repente todas as emissoras de TV e todos os jornais começaram a publicar artigos assim, brotando do nada, todo mundo falando da mesma coisa ao mesmo tempo. Essas coisas não brotam do nada, gente. Ou você ainda acredita em Papai Noel? Essas coisas tá aí, não é? Toda a realidade de querer libertar a mulher da sua estrutura feminina biológica. Como que as fundações fizeram isso? Bom, eles encontraram os teóricos marxistas e pseudo-marxistas, ou então desconstrucionistas, etc., numa longa evolução, só para você saber que tem bastante bibliografia para isso, né? Na época em que o Davis estava brigando com as fundações e com a ONU, as marxistas, as mulheres marxistas já tinham descoberto a forma de libertar a mulher, né, da biologia. É o que diz a nossa ilustre e famosa Shulamith Firestone no Dialectic of Sex, Dialética do Sexo, né, de forma mais crua e revolucionária, ou de forma um pouquinho mais, só um pouquinho mais acadêmica, a Kate Millett no seu Sexual Politics. São abordagens marxistas e quando as fundações começaram, né, a notar que aquilo que eles queriam fazer, os marxistas já estavam fazendo, foram incrementando os estudos. A partir, né, de uma série de evoluções de pensamento que partiram dessa coisa marxista, passando pelo desconstrucionismo, né, e pela análise do tipo de análise do Michel Foucault, surgiu o fenômeno mais recente da Judith Butler, os problemas de gênero, ou a abordagem mais recente ainda, que Butler já vai sendo superada, da Joan Scott, né, a respeito de gênero e história. Eu estou dando só essa biografia aqui para vocês entenderem que eu estou fazendo de uma longuíssima história, uma história curta. Vamos resumir. Por alguma razão, que nós iremos revelar daqui a pouco, houve uma necessidade por parte das fundações e do poder financeiro de limitar a população mundial. Como fazer isto? Tentaram várias coisas, aborto, DIU, anticoncepcional, etc., até que, finalmente, Kingsley Davis soou o alarme e disse: nada disso vai funcionar, vocês precisam mudar a estrutura da sociedade. Bom, dizer e fazer, qual é o meio que nós vamos usar para mudar a estrutura da sociedade? Foi-se estudando e se encontrou que um meio que fazia com que as mulheres realmente mudassem era a mentalidade marxista. Essa mentalidade marxista, ela teve várias mutações históricas que, de certa forma, continuam marxistas, mas não tão claramente marxistas assim, nas análises de Michel Foucault, no desconstrucionismo de Derrida, que foram depois terminar na Judith Butler. Não é? Essa é a longa história de elaboração intelectual
de como é que nós vamos fazer para que as mulheres mudem o seu relacionamento dentro da família. Então nós temos o sistema das fundações e o sistema financeiro que quer mudar as mulheres. O instrumento, podemos usar os marxistas. Pode parecer estranho, mas é exatamente isso que geralmente acontece. Ou seja, os marxistas acham que estão libertando as mulheres. Na verdade, estão escravizando as mulheres. As necessidades do sistema financeiro. Como isso acontece? Bom, isso está acontecendo da seguinte maneira. Vocês sabem que o sistema financeiro, quando eu falo sistema financeiro, não estou falando de capitalistas. Capitalistas são, por definição, os empresários. Quando eu falo do sistema financeiro, estou falando de bancos. Os bancos vivem de emprestar dinheiro. Mas para que o banco ganhe dinheiro, ele precisa emprestar dinheiro para as pessoas. Mas, de repente, os bancos viram que metade da população mundial não queria emprestar dinheiro. Essa metade da população mundial chama-se mulher. As mulheres queriam ficar em casa, ter filhos e ter suas famílias. Então surge toda essa realidade de que nós precisamos fazer com que as mulheres desejem ter menos filhos para que possam estar livres para trabalhar. Trabalhar para quem? Para nós, sistema financeiro. Mas isso fica muito chato, né? Eu não vou chegar e dizer para a mulher, mulher, deixe de ter filhos e venha trabalhar para nós. Nenhuma mulher vai fazer isso. Precisamos de um instrumento. Nós precisamos convencê-las de que lá na família ela é oprimida e que trabalhando 12 horas por dia numa carreira para ela ser uma mulher com pós-doutorado, com um super salário, com uma mega carreira empresarial, ela será libertada do fogão e das panelas para trabalhar o tempo todo para nós. Sistema financeiro. O que é que, em última análise, fazem as mulheres. As mulheres, a mídia, a imprensa, diz, mulher, você precisa se libertar, você não pode querer ter filhos, porque você tem direito de não querer ter filhos, de fazer quanto sexo você quiser, não ter filhos. Aliás, nota de rodapé. Inclusive, isso é uma boa premissa para quem quer legalizar o aborto, não é verdade? Ou seja, falar de aborto para a mulher brasileira é contra o aborto. É totalmente contra o aborto. Mas eu posso falar para a mulher brasileira que ela tem o direito de não querer ter filho. E se acontecer no meio do percurso um acidente, uma gravidez acidental, o aborto é uma boa solução. Não é que você goste do aborto. Ninguém gosta do aborto, né? Mas o aborto seria uma solução para uma mulher que não pode ter aquele filho naquele momento, porque afinal o doutorado dela, a carreira dela. Então pronto, está aí. Vamos legalizar o aborto para que as mulheres, não é, possam ficar mais livres dos filhos? Fecha a nota de rodapé. O assunto aqui não é aborto. Voltemos ao assunto que estamos falando. Quando você coloca na cabeça da mulher que ela está sendo oprimida na família e que ela vai se realizar numa carreira, aqui nós estamos diante de um problema. Por quê? Porque temos dois problemas. Um no nível cerebral, biológico, animal da mulher e um outro no nível espiritual. Nível biológico animal. É estatístico que um número enorme de mulheres que
passaram suas vidas buscando uma carreira, uma ascensão social, doutorado, sucesso, não é? No mundo da competitividade, chegam a um certo ponto, elas foram feitas para ser mãe, sentem um vazio. E aquelas mulheres decididas que não queriam ter filho de jeito nenhum, na hora em que o vazio se apresenta, veem que o seu tempo de fecundidade passou. Isso é uma coisa que se constata com muita frequência. Se você coloca na cabeça de uma jovem mulher que ela precisa se preocupar primeiro com a sua carreira, você está mudando as ideias dela. Você não consegue mudar o cérebro dela. Porque o cérebro dela, na base biológica e animal, foi feito para a maternidade. E as mulheres são mães, deixa eu avisar você, há alguns milhões de anos. E o nosso cérebro, né, ele não vai mudar. Não é a realidade do cérebro feito para funcionar já há milhões de anos que um decreto das fundações internacionais vai mudar o cérebro das mulheres em 50 anos. Eu acho que elas estão sendo desrespeitadas. Por mais que a nossa amiga Judith Butler diga que eu decido o gênero que eu quiser. Você pode achar que você decide, mas seu cérebro continua sendo feminino. Segundo ponto, além da questão biológica, existe a questão espiritual. Ninguém nasceu para ser egoísta. E a base que está atrás da ideologia das mulheres que buscam carreira e dos homens que buscam carreira é a seguinte frase: e eu, como é que eu fico? Ou seja, se eu vou passar a minha vida inteira me dedicando a uma família e aos meus filhos, eu, como é que eu fico? Eu não posso viver para os outros, mas isso é um problema espiritual. Meu irmão, é claro que você não somente pode viver para os outros, você deve viver para os outros. Não somente as mulheres, os homens também. Afinal das contas, nós fomos feitos para amar. Nós fomos feitos para os vínculos familiares e os vínculos de relacionamento. Então a pergunta não é porque tão poucas mulheres buscam a carreira e não querem ser mãe. A pergunta é outra, é como é possível que haja homens que só buscam carreira? Ou seja, o que é que esse bando de homens querem fazer com carreira? Primeiro que essa história de carreira é uma ilusão, não existe ilusão mais fantástica do que essa tolice chamada carreira. Deixa eu explicar por quê. Porque 90% da humanidade não tem carreira, 90% da humanidade tem emprego. Qual é a diferença entre a carreira e o emprego? É a seguinte, o emprego você faz algo que não necessariamente você gosta de fazer para que alguém te pague um salário. Porque você tem que viver. Isso chama-se emprego. 90% da humanidade tem emprego. E 10% da humanidade, estou sendo otimista, eu acho que talvez seja 1% da humanidade, mas esquece, vamos ser assim bem generosos. Talvez 10% da humanidade consiga uma carreira. Não é? No sentido de que, matematicamente falando, meus irmãos, vamos ser sensatos. Matematicamente falando, não existe esta coisa de que todos somos iguais. É evidente que existem mais gerentes, existem menos gerentes do que subalternos. Existem mais CEOs ou empregados. É evidente que, percentualmente falando, pela própria estrutura social, é impossível que todo mundo chegue lá. Você já imaginou uma sociedade onde só existe chefe? Essa sociedade não existe. Só na cabeça
tonta de marxistas igualitários, que acham que todo mundo vai ser igual. Então, você vai e coloca uma ideia absurda nas pessoas de que todos devem lutar por um sucesso de carreira de não sei o quê. Algumas pessoas, não é, entram nessa dinâmica, trabalham 80 horas por semana, arrancam o couro, com isso pagam o preço de seus filhos abandonados, sua família deixada de lado, suas mulheres e os relacionamentos afetivos e emocionais serem absolutamente desprezados. Só acontece o seguinte: isto daí, para a maior parte da humanidade, só funciona essa mágica, essa ilusão, essa hipnose da carreira, só funciona para o início, para os jovens, porque qualquer ser humano que seja minimamente humano, quando chega lá pelos 40, começa a notar a necessidade de uma coisa chamada família, vínculos afetivos e relacionamentos. Porque o vazio bate, o vazio acontece, o vazio está aí, o vazio existencial. Então, que exista uma fatia da sociedade de gente extremamente bem-sucedida, que para alcançar esse sucesso passou por cima de seus relacionamentos familiares, porque o objetivo, o goal a ser atingido era aquele, isso daí, gente, isso não pode ser colocado como exemplo para a humanidade inteira. Isso aí tem que se perguntar é o contrário, como é que tem gente que chega a ser assim? Como é que tem gente que despreza a salvação das almas dos seus filhos, a educação dos seus filhos, que despreza os vínculos afetivos de mãe, de pai, de irmãos, para correr atrás de, aspas, carreira, quando, na verdade, carreira é somente um nome bonito de uma coisa mais crua, chamada dinheiro e poder. Então, vejam, nada contra o dinheiro, nada contra o poder. Só que nós não somos Maquiavéis. As coisas que são importantes precisam ser importantes. As coisas que vêm primeiro precisam vir primeiro. E a salvação dos nossos filhos deveria vir primeiro. Nós achamos que estamos sendo libertos quando nós, então, nos livramos da opressão da família patriarcal e tradicionalista. Na verdade, nós estamos trocando um sistema de família natural, não tradicionalista, da natureza do próprio, que é exigido pela própria natureza do ser humano, para passarmos para um sistema onde a propaganda nos diz que nós seremos libertos. Mas não é isso que a gente vê no mundo real. Nós vemos pessoas acorrentadas, endividadas, trabalhando o tempo todo e chegando a um certo ponto da vida, se deparando com o vazio, a depressão, porque a vida passou e aquilo que realmente importava, as relações que são fundantes, as relações familiares, foram deixadas de lado. Então, voltamos à pergunta do início do nosso programa. Uma mulher que diz, eu não quero ser mãe, ela está verdadeiramente se libertando ou ela está simplesmente abandonando aquilo que é a sua vocação biológica e espiritual de maternidade e trocando isto para uma servidão e uma escravidão de um sistema financeiro onde a nossa sociedade atual, o que ela faz é simplesmente ficar absurdamente hipnotizada, né, por dinheiro, por prazer, por poder, para servir a esses senhores. Vejam, está todo mundo endividado, todo mundo que quer fazer carreira, né?
todo mundo que quer subir na vida, a primeira coisa que faz é uma dívida no banco. A começar pela dívida universitária. Aí depois você pega outra dívida para fazer mestrado, depois outra dívida para fazer doutorado. Aí quando você arranja, vamos supor que você seja desta fatia da elite que consegue uma super posição de CEO numa multinacional depois do seu pós-doutorado. Uau, você conseguiu! Aí você vai e pega um empréstimo para pagar a sua casa, outro empréstimo para pagar o seu carro, outro empréstimo para comprar joias, para ir para viajar não sei para onde, para as Bahamas, para Cancún, etc, etc. E quando você finalmente é visitado pelo tédio e você quer, aspas, aproveitar a vida, você vê que sua vida está vazia, porque você não tem família. Você viveu atrás do e eu, como é que eu fico? Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para amar. Os animais não amam, por isso eles não têm família. Nós somos capazes, nós seres humanos somos capazes de nos sacrificar pelos outros. Nós seres humanos somos capazes de nos doar. E, portanto, um ser humano que antes era flor em botão e desabrochou é um ser humano para os outros. Quando esse ser humano para os outros é uma mulher, o nome disto é mãe. Quando um ser humano para os outros é um homem, o nome disso é pai. E ali nós temos a realidade, o núcleo fundamental de uma família. A maior parte das pessoas é chamada a constituir isso numa família biológica. E a família biológica exige o vínculo matrimonial, constância, fidelidade pelo cônjuge e pelo futuro dos filhos. Algumas pessoas não são chamadas para o vínculo matrimonial, são chamadas para o celibato e para a castidade. E vivendo a pureza e a castidade, devem ser pai e devem ser mãe, ser homem para os outros, mulher para os outros, de uma outra forma. Mas ali nós temos também uma realidade de família. Este é o projeto básico e fundamental para todos nós. Não existe nenhuma libertação em nós nos comportarmos como animais que não são capazes de amar e ludibriados e hipnotizados pelo egoísmo do e eu como é que eu fico, terminarmos escravos de um sistema financeiro que não está se importando com você. Está se importando com o lucro que ele vai obter de você, trabalhando para eles. Então, vamos lá. Vamos voltar à nossa vocação primeira. Vamos voltar à vocação do amor. Não existe opressão nenhuma em amar. O amor é uma das coisas que torna a pessoa mais livre. A opressão está no egoísmo. A escravidão está em você só olhar para o próprio umbigo. E é isto que torna as pessoas vazias, deprimidas, tristes e entediadas. Então voltemos à nossa vocação primeira. Nós somos chamados a ser família aqui na Terra, porque um dia seremos famílias lá no céu. Que Deus abençoe você, que você alcance a sua vocação de família, seja você homem, seja mulher, seja pai, seja mãe, que você realmente viva para amar. Hoje nós estamos no dia de São Gregório Magno e um amigo que tem uma relíquia, Exócibus de São Gregório, nos trouxe essa relíquia. Eu gostaria então de concluir esse programa dando a bênção para todas as famílias, principalmente para as mães, a respeito das quais nós tratamos no programa de hoje. Você que é mulher, seja mulher para os outros. Você que é homem, seja um homem para os outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Gregório Magno, da Virgem Santíssima e todos os nossos santos de devoção, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.